que a colonização da América Latina inteira, ela se deu num período em que a Europa estava passando internamente por uma profunda mudança de mentalidade. Ela estava passando de era. Então ela estava lá deixando a era medieval, vocês vão lembrar dos cavaleiros, né, as espadas, os castelos, etc. E entrando nisso que a gente chama de era moderna, isso é 500 anos atrás. Nesse período aconteceu a expansão, né? Então nós somos herdeiros aqui na América Latina de um pensamento que era muito novo na Europa também, e que na verdade é o pensamento que alimenta a própria expansão europeia, que faz com que os caras cheguem em diferentes partes do mundo. Bom, o que é uma era? Vivemos a era moderna. A era moderna sucedeu à era medieval. O que é isso? Difícil, né? Uma era é um período de tempo definido por um conjunto predominante de valores. Muda esse conjunto predominante de valores, muda a era. Vocês entenderam isso? O que eu quero dizer é que quando quando há uma mudança de era, o pensamento muda muito. Então, quando a Europa se expandiu e veio até a América Latina, ela estava construindo novos pensamentos. E a mudança de pensamento que estava acontecendo era um processo de racionalização do pensamento europeu. O que é um processo de racionalização? O que significa racionalizar? Usar a razão. Usar a razão. Muito bem, perfeito. O que significa usar a razão? Como é que é o seu nome? Igor. O que significa usar a razão? O que é um julgamento racional? Exato. Você fala a segunda palavra? Exato, medido, sem emoção. Sem emoção. Então, um pensamento racional é um pensamento que eu excluo as coisas que contaminam, né? A emoção contamina, os interesses contaminam. O que mais que contamina o pensamento racional? Superstição contamina, exatamente. Religião. Né? Então, a religião, que tem a ver com superstição, né? Essas coisas contaminam. Então, se vocês assistirem, por exemplo, um filme chamado O Nome da Rosa, ele fala bem dessa transição acontecendo. Muito bem, perfeito. Então, o que estava acontecendo na Europa era fundamentar o pensamento na racionalidade. E a intenção era tentar excluir do que a gente chama de verdade, né? Essas intromissões, né? Da superstição, da emoção, etc. Até hoje a gente fala nisso, não, você tem que deixar suas emoções de lado e tal. Ou seja, deixar as influências irracionais de fora. Pensar racionalmente pressupõe, então, pensar objetivamente, que tem muito a ver com matemática, né? Que é realmente deixar qualquer subjetividade de fora e tal. E o que é pensar objetivamente? O que é um pensamento objetivo? Chegar numa coisa comum. Chegar, não é exatamente comum. Não tem comum. Ou para todos. Chegar em algo que é para todos, ou seja, que não é um consenso. É chegar numa verdade que é tão pura que ninguém pode contradizer. E vocês estão entendendo isso? É chegar numa coisa tão básica, né? 1 mais 1 é igual a 2. Será que que ninguém contradiz. O que é importante disso é que o pensamento, a racionalidade que está sendo produzida na Europa e que veio para nós aqui, ela é muito fundamentada em olhar a realidade de forma objetiva. Olhar a realidade de forma objetiva significa não deixar interpretação. A realidade objetiva é uma realidade que não permite outras interpretações.
E o método para fazer isso, e quem aqui já foi para a faculdade, estudou metodologia científica, e quem não foi vai estudar, né? O método para fazer isso é você olhar o mundo, objetivamente, é olhar o mundo como se ele estivesse lá fora de você, né? Distante de você. Então você cria, nesse olhar de mundo, uma relação entre sujeito, que é o cara que olha, e o objeto, que é o cara que é olhado. Por que isso é importante? Porque o pensamento que colonizou a gente, ele é fundamentado em uma série de coisas, mas o recorte objetivo que eu estou fazendo ele é fundamental, ele pressupõe que na realidade, ou eu sou sujeito, ou eu sou objeto. Então o pensamento que fundou as nossas cabeças, ele pressupõe que existe uma distância entre eu e o mundo, né? E que eu existo a despeito do mundo, né? Quando René Descartes fala penso logo existo, ele está dizendo isso, né? Eu penso e eu penso independentemente do outro, eu penso independentemente do caldo cultural onde eu estou inserido. Bom, então, fundamental, a gente aprendeu a olhar, a entender a nossa realidade sobre o pressuposto de que eu tenho que olhar para o mundo como se o mundo fosse um objeto. Agora vejam, eu disse que um coletivo, vocês disseram que um coletivo é um grupo de pessoas que se reúnem para ser sujeito e que tem dificuldade de conseguir legitimidade aos olhos das instituições que existem. Por que tem dificuldade de ganhar legitimidade aos olhos das instituições que existem? Porque as instituições que existem, elas foram criadas para ver quem está fora dela como o quê? Como objeto, como alguém que está fora, como alguém que está longe, como alguém que recebe, como alguém que é passivo. Vocês estão entendendo isso? Fiz uma boa cola no que eu estou falando, na história de 500 anos atrás, com a razão de ser de um coletivo aqui. A gente vive numa cultura de passividade que é uma cultura mental, é uma cultura de paradigma, de princípio. Isso está escondido no meu cérebro. Eu tenho muita dificuldade de dominar isso, né? E me dá vergonha de ser sujeito. Quando um cara vai lá na frente falar e ele faz uma pergunta, às vezes eu me sinto constrangido de falar, porque quando eu falo, eu sou sujeito e a gente aprendeu a ouvir, né? Tudo bem, gente? Tudo bem essa conexão? Só que aí a gente vai descobrir que esse arranjo sujeito-objeto, que fragmenta e que separa, e que a gente acha que é a única maneira de pensar, não é a única maneira de pensar. Quando a gente vai estudar, quando a antropologia vai estudar outros povos, povos indígenas, né, populações não ocidentalizadas, quilombolas, ribeirinhos, pescadores, né, pessoas que não vivem inteiramente nesse mundo que a gente vive, a gente vai entender que não é assim, que esse pensamento que separa, ele não é obrigatório, que isso é uma escolha entre aspas, que isso é um arranjo mental, né? E que se o meu cérebro foi arranjado individual e coletivamente dessa maneira, eu posso construir uma mentalidade, uma racionalidade diferente. Que eu falei, tem um monte de gente insatisfeita e criando coletivos, é uma racionalidade nova que começa a aparecer, né? Além disso, a relação sujeito e objeto, olha que cruel, a relação sujeito e objeto, que é a relação que patrocina a expansão europeia,
e para a América Latina e para outros lugares, né, para a África, para a Ásia e tal. Além dela olhar o mundo pressupondo sujeitos e objetos, quando a Europa olha o mundo como sujeito e objeto, quem é o sujeito? É a Europa ou é o mundo? É a Europa. Né? Ela organiza as nossas mentes em categorias que não são só divididas sujeito e objeto. Aliás, que porque são vistas, divididas e organizadas como sujeito e objeto, elas são hierárquicas. Claro, né? Na relação Europa colonizador-colonizado, é uma relação hierárquica ou não? O que é uma relação hierárquica? O que é uma relação hierárquica? É uma relação que você tem um com mais poder e um com menos poder. Né? O sujeito e o objeto, quem tem mais poder? O sujeito tem mais poder. Então a Europa organiza o mundo, quer dizer, a Europa, o pensamento europeu organiza o mundo em dicotomias, que são praticamente dicotomias sujeito e objeto. Eu fiquei pensando numas lá em casa, por exemplo, masculino e feminino. Existe uma relação, existe uma hierarquia na relação europeia, né, que a gente herdou, entre masculino e feminino ou não? Alguém diz. Né? Quem é o sujeito? É o masculino.